Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Ponto Prévio. Estamos de regresso para mais alguns minutos ou até horas de debate. Já tenho aqui comigo o painel de convidados. À minha direita, Carlos Carvalho, do PSD. À minha esquerda, José Joaquim, do PS, e Pedro Barros, do Movimento Independente Amarante. Somos todos. O tema de hoje é um tema que marca a atualidade em Amarante, a ARU, muito designada vulgarmente por ARU, que é, no fundo, a área de regeneração urbana e que, no fundo, vai implicar alterações no dia-a-dia de todas as pessoas e também algumas melhorias, pelo menos é o que se espera ao nível do património edificado e também do centro histórico. Mas para falar disso, tenho aqui comigo, portanto, 3 convidados. Começávamos já por si, se calhar. Muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco, por ter aceito o nosso convite. Na prática e em concreto, a ARU, portanto, é um nome interessante, ARU, mas é o quê, exatamente? Ora bem, muito bom dia aos meus colegas de painel, bom dia também a quem nos acompanha em todo o auditório da RFM e depois quem mais tarde nos verá através dos meios online. A ARU, e peço desculpa, mas vou fazer aqui uma pequena correção, é essencialmente a área de reabilitação urbana, sim, disse regeneração. Tem toda a razão, eu realmente vi a área de reabilitação, mas vi também a área de regeneração urbana, numa pesquisa que fiz. Não está de todo errado, mas a designação correta é a área de reabilitação urbana, neste caso da cidade de Amarante. A meu ver, e aquilo que essencialmente significará a área de reabilitação urbana para a cidade de Amarante ao longo dos próximos anos, e não tenho dúvidas do impacto positivo que terá, é essencialmente um grande motor de dinamização de toda a zona que faz parte desta área de limitação, desta área que agora fica delimitada, estando ainda sujeita à apreciação da Assembleia Municipal, que ocorrerá no próximo dia 22, não é? E, portanto, vai permitir, e de certa forma, mas fundamentalmente vai incentivar a que as pessoas possam reabilitar o edificado existente nesta área territorial. Os benefícios que daí advêm são vários, mas essencialmente no domínio fiscal, quer para particulares, quer para empresas, para pessoas singulares ou coletivas, digamos assim, e também tem da parte do município um compromisso de, naquilo que são as áreas do município, existir uma reabilitação e uma aposta na melhoria do espaço urbano. Essencialmente, isto poderá também, e é o que se espera, vir a trazer novamente as pessoas ao centro da cidade, vir a permitir que as dinâmicas económicas, comerciais, se possam voltar a reafirmar, como acontecia no passado e como fomos assistindo ao longo dos últimos anos. As pessoas, de certa forma, fugiram dos centros da cidade. Nós temos um exemplo bem perto, que é se calhar dos melhores exemplos que temos em Portugal, de como funciona uma área de reabilitação urbana, que é o Porto, a cidade do Porto, que fomos vendo ao longo dos últimos anos este tipo de iniciativa, este tipo de projeto ter resultados muito positivos. Eles vão têm já implementados um conjunto de áreas, ou seja, a ARU não tem que ser única, portanto pode começar por uma parte e depois essa parte ir alargando. E, portanto, é o melhor exemplo que temos. Terá sido, de resto, se calhar, assim, o grande ponto, ou um dos principais pontos de discordância entre os partidos. Foi, sobretudo, a área chegar em um consenso ao nível da área de delimitação. Pelo menos num debate que tivemos aqui, o Movimento Independente de Amarante Somos Todos, sobretudo, fez questão de vincar essa posição e de dizer que o que estava em cima da mesa e em causa era, sobretudo, a delimitação da área intervencional. Foi, aliás, esse tema, esse ponto, que fez com que, a 15 de setembro, a proposta não fosse aprovada em reunião do Executivo Municipal, sendo que depois existiu um novo debate, uma nova negociação, digamos assim, entre as forças que estão representadas no Executivo Municipal, a saber, a coligação Afirmar Amarante, o Partido Socialista e o Movimento Independente Amarante Somos Todos, e, portanto, daí resultou esta área que foi agora aprovada e que será a área de reabilitação da reabilitação urbana da cidade de Amarante. Deixe-me dizer também que, e é importante que as pessoas tenham isso presente, participou em todo este processo a Sociedade de Reabilitação Urbana, que tem estado na origem, que tem estado a trabalhar a reabilitação urbana da cidade do Porto. E, portanto, existe também aqui uma marca de credibilidade e, acima de tudo, de competência que me parece ser muito favorável para a cidade de Amarante. Portanto, em concreto, e se é que nos pode ajudar nesse sentido, para também quem nos está a ouvir e a ver lá em casa, estávamos a falar de que área, sensivelmente, e para que área é que estamos agora
ou de que área é que estamos agora a falar? Digamos que do que existia inicialmente houve uma parte que foi retirada e uma parte que foi incluída e, portanto, podemos discutir isso ponto a ponto, não me parece que seja o fundamental. Há uma questão que tem a ver com a eventual extensão do Parque Florestal que foi retirado, há uma questão que tem a ver também com a zona superior e perto da zona do Campo da Feira, bairro Cancela Abreu, portanto, aquela zona do antigo Hospital São Gonçalo. Há a questão de há uma outra rua da zona de Santa Luzia e, portanto, essencialmente é essa a diferença, mas o que me parece fundamental é nós discutirmos as possibilidades e, acima de tudo, a importância que terá para Amarante esta área que agora vai ser intervencionada. E, no fundo, aquela que foi aprovada. Muito bem, muito obrigada por estas considerações iniciais. Presidente Joaquim, bem-vindo também e obrigada por estar aqui connosco. Perguntava-lhe qual é a posição do Partido Socialista, votou contra e agora já votou a favor. O que é que mudou? Já percebemos, a delimitação foi o suficiente para vos fazer mudar de posição. Como é que avaliam esta área? Muito bom dia à Andreia, bom dia ao Carlos Carvalho e ao Dr. Pedro Barros. Eu julgo que o Partido Socialista esteve e está sempre disponível para, no superior interesse do Conselho de Amarante, com as outras forças políticas, chegar a um consenso nesta matéria, independentemente de que a sua proposta ou a sua ideia inicial podia não ser totalmente satisfeita. Agora, foi sempre com um grande objetivo, não criar grandes discrepâncias, desconformidades entre municípios, que a área fosse uma área capaz de ser atrativa às pessoas que pudessem eventualmente viverem no centro histórico e capaz também de criar alguma sustentabilidade nestas áreas. Mas o Partido Socialista votou 2 vezes contra esta proposta. A primeira porque achava, a 17 de março de 2014, que o objeto social da empresa Porto Vivo não se inseria na área de intervenção do Conselho de Amarante, mas sim no Conselho do Porto. Posteriormente, o município o Executivo apresentou uma área que saía nitidamente da zona histórica de Amarante. E aí nós achávamos que, ao sair da zona histórica, havia outros lugares, outros espaços na cidade de Amarante, nomeadamente a questão da zona de Santa Luzia, do Campo da Feira, do caminho de Santo António e Ana Madalena, que deveriam ser e tinham edifícios que tinham necessidade de recuperação e interesse patrimonial para estar dentro do objeto da ARO. Ora, nessas circunstâncias também achávamos que havia zonas em que a ARO essencialmente é para zonas com edifícios com algum valor. E havia a zona entre a rotunda do Dr. Largo Cerqueiro e a Rua das Cravelhinhas, que não tinha edifícios e por isso não se inseria na filosofia da ARO. Ora, colmatando estas deficiências, que nos pareciam importantes, e depois do Executivo chamar, com a reunião, e julgo que também chamou o Movimento Amarante, somos todos para uma reunião, que fosse capaz de fazermos aqui um entendimento no superior interesse de Amarante. E isso aconteceu, e independentemente das expectativas que podemos discutir isto também mais tarde, as expectativas que o Partido Socialista tem, algumas delas relativamente à ARU, temos algumas reservas, mas podemos explorá-las quando surgir essa situação em debate. E, nomeadamente, sabemos qual é o modelo. Há 2 modelos. Um modelo simplificado, em que o modelo simplificado, os proprietários é que têm que fazer os investimentos. Parecem investimentos demasiado violentos para que eles façam numa altura de crise. E também nós sabemos muito bem o histórico que existe dos proprietários nessas zonas históricas. Não há uma grande tradição para fazer por si só estes investimentos. Ou se é porque não define, esta proposta não define isso, ou se é um modelo sistematizado, em que aí há o direito à expropriação, mas requer do município ter esse direito, mas requeria grandes investimentos, que julgamos que o município não tem capacidade financeira para os fazer e teria que recorrer aos fundos comunitários. Ora, também consta que nesta zona o dinheiro não vai chegar para o Conselho, para a zona do Porto. Ora, esta dúvida que me parece importante, não sabemos se a carga, por si só, sem isenção dos encargos das taxas e do IMI, a nível fiscal, se chega
para que um proprietário do edifício, esta é a grande dúvida, vá fazer o investimento na reparação e se vai ter os objetivos que se propõe atingir os objetivos que propõe a própria RUP. Nós queremos que sejam atingidos, mas temos estas dúvidas, naturalmente. Algumas reservas, portanto, relativamente a este modelo. Muito obrigada tanto pelas suas primeiras palavras. Bem-vindo ao nosso programa. Perguntava-lhe, doutor, também que análise é que faz e como é que avalia, no fundo, esta proposta. Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu peço desculpa por estou a substituir o Dr. Amadeu Magalhães, impossibilitado de estar cá hoje, e espero estar à altura da capacidade que ele tem tido de representar o movimento neste debate. Efetivamente, esta questão da ARU é uma questão muito importante que devemos aqui analisar com profundidade e tentarmos ser muito rigorosos para podermos ter um debate sério e esclarecedor para as pessoas. Esta questão da ARU traz-nos várias abordagens, vários níveis de leitura e a mais importante de todas é a necessidade que tem que existir por parte de todas as forças políticas no sentido de, em conjunto, encontrarem as melhores soluções para o município. E é preciso estabelecer pontes. Nós somos uma terra que tem um rio, que tem vários atravessamentos e é necessário estar permanentemente a estabelecer pontes. Isto foi uma lição muito interessante e muito importante que permitiu que quem lidera percebesse que nem sempre afunilando o processo de discussão e de debate consegue as melhores soluções. Este processo não correu bem, é um processo que tem alguma complexidade do ponto de vista técnico, exige uma especialização muito grande, por isso é que foi criada uma equipa multidisciplinar. Nós apoiamos com entusiasmo, no momento inicial, a criação desta ligação com a Sociedade de Reabilitação Urbana, sendo certo que existem várias possibilidades de fazer reabilitação urbana. Não há uma única possibilidade e, se analisarmos, e se fizermos a comparação entre as várias soluções existentes no país, percebemos que há várias formas e várias abordagens possíveis para a solução destes casos. O caso do Porto é um caso interessante, que nos estabelece linhas de leitura, linhas de interpretação, mas que tem que ter alguma capacidade de adequação à realidade da Amarante, que não é propriamente a realidade do Porto. O Porto, nomeadamente a intervenção no Porto, apareceu num outro contexto, um contexto completamente diferente, foi criada uma zona de intervenção prioritária e dentro dessa zona de intervenção prioritária, eu tenho aqui um mapa, não sei se é possível visualizar, que é o trabalho que a CERRU fez. Eles fizeram uma zona de intervenção prioritária e dentro da zona de intervenção prioritária, em função de critérios muito claros e muito bem definidos, que não utilizaram no caso da Amarante, conseguiram estabelecer todas estas áreas ARUs, que são complementares e que são diferenciadoras, porque cada zona tem fatores de união. Os critérios estão definidos, são critérios que estão estabelecidos como a continuidade estratégica, como a delimitação, as dinâmicas, a dimensão territorial e, portanto, foi possível identificar todas estas zonas, portanto, a zona de Miragaia, Sedufeita, Lapa, Santos Pousada, Aliados, Centro Histórico do Porto e Bonfim. E, portanto, foi feito este critério e foi possível integrar estas várias soluções alternativas para o caso concreto do Porto. Temos de ter presente que a realidade, em termos de enquadramento da cidade do Porto, é completamente diferente daquela que temos hoje. Na altura houve fundos em grande dimensão e o lapso inicial que teve é muito interessante, porque permite-nos trazer à colação uma discussão que tem que ser feita, que é a requalificação e a regeneração urbana. São dois aspectos, são dois instrumentos absolutamente complementares entre si, sob pena de nenhum dos dois ser a decisão e ser a solução para os casos concretos dos centros históricos. Nós temos uma realidade que é o envelhecimento, que é a falta de condições de recuperação dos centros históricos. Tivemos um processo de desenvolvimento urbanístico para o exterior. Veja que as grandes cidades foram ficando desertificadas, estamos a falar Porto, Lisboa, todas as grandes cidades, os centros históricos, as pessoas saíram para as periferias, fizeram-se grandes urbanizações, grandes loteamentos nas periferias e, portanto, as pessoas saíram com todos os custos de infraestruturação, de transportes,
de água, esgotos, tudo isso que é necessário criar, com custos imensos para as pessoas. Por exemplo, nós temos imensa gente na zona metropolitana de Lisboa que se levanta às 6 da manhã para estar em Lisboa às 9 da manhã no seu posto de trabalho ou às 8h30. Portanto, são estas questões que têm que ser avaliadas. E temos, efetivamente, um processo de afastamento dos centros históricos, temos um processo de envelhecimento, temos um processo de desertificação. Se nós olharmos para Amarante, nos últimos 30 anos, aquilo que temos é 1/10, provavelmente, da população no centro histórico. Não há crianças no centro histórico. As pessoas que vivem entre o Arquinho e Santa Luzia são em muito pouca quantidade. Hoje, na maior parte dos dias, há muito pouca circulação depois das 9 da noite e, portanto, isto que traz problemas de condições de habitabilidade dos centros históricos, que é preciso fazer qualquer coisa. Entretanto, houve uma expansão para as zonas limítrofes da cidade, com diversos loteamentos, diversas zonas novas de expansão, e isso criou um problema grave, que temos muitos edifícios no centro histórico em risco, inclusivamente, de ruir, e, portanto, é preciso e é necessário fazer intervenções. E é por isso que existem estes mecanismos. Nós, no anterior quadro comunitário, ou ainda em vigor, não fomos capazes de aproveitar os meios financeiros que existiam nas parcerias para a regeneração urbana, ao contrário de muitos outros municípios aqui à volta. Se fizeram bem ou fizeram mal, normalmente, de uma forma geral, não fizeram muito bem, podiam ter utilizado muito melhor esses meios financeiros, mas, efetivamente, não fomos capazes e agora temos que fazer qualquer coisa. E é desta conjugação entre a reabilitação urbana e a regeneração que iremos dar um passo significativo, se formos capazes de pôr de uma forma equilibrada este processo. E foi assim que surgiu... Que é com este modelo, portanto, que foi aprovado, Sabe, que conseguiremos dar esse passo? Está confiante? É este? Sabe, vamos por partes. E se não formos por partes, inquinamos completamente a discussão e o debate e o esclarecimento destas matérias. Numa primeira fase sempre, e temos que nos munir da lei. A lei é muito clara relativamente a esta matéria e nem sempre o debate foi claro relativamente a esta matéria. E a lei diz que, a Lei 32 de 2012 diz que a área territorial, define como área de reabilitação urbana, a área territorialmente delimitada que, em virtude de insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifica uma intervenção integrada através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana. Repare, este é o critério geral. É aqui que nós temos que enquadrar. São áreas que tenham estas insuficiências, degradação e obsolescência dos edifícios que justifiquem esta intervenção. E tem que ser, cria-se um instrumento que permita a qualificação e dentro dessa qualificação nós vamos criar um conjunto de condições ao nível do apoio fiscal, em termos de IMI, em termos da qualificação com taxas reduzidas ao nível do IVA e depois ao nível daquilo que são a diminuição das taxas cobradas pelo município, no sentido de criar apetecível ou mais apetecível as condições de recuperação. E, portanto, para isto acontecer, depois estabelece-se dois momentos. Um primeiro momento é a delimitação da área. E é isso que nós estivemos a fazer. Foi para isso que a Sociedade de Reabilitação Urbana foi contratada. Foi para a delimitação da área. E só estamos a falar ainda da delimitação da área. E não podemos confundir as coisas, porque senão fica tudo menos claro. E a delimitação da área é nós encontrarmos aquelas zonas que têm a justificabilidade em termos de critério de integração nisto que eu acabei de dizer, na insuficiência, degradação e obsolescência dos edifícios. E, portanto, nós estamos aqui a tentar definir as áreas do centro histórico ou da área urbana onde se verificam este tipo de patologias relativamente ao edificado e que a partir daí vamos criar condições para que os proprietários possam beneficiar desses incentivos de matriz fiscal. E, portanto, ao falarmos de incentivos de matriz fiscal, estamos a falar de privados, não estamos a falar de autarquia, não estamos a falar de outras entidades que não possam beneficiar desta situação. Portanto, já temos definido o objeto,
já temos definido os destinatários, que são os privados, falta agora definir as zonas de intervenção, onde é que nós temos efetivamente estas questões. Há aqui uma outra questão que foi trazida à colação nesta discussão e que merece uma reflexão. Nós, movimento, entendemos que esta proposta é excessiva na sua intervenção, porque nós tínhamos previsto este tipo de intervenção da requalificação urbana e tínhamos previsto uma intervenção única, estruturada e autónoma para as margens do rio. As margens do rio necessitam de uma intervenção e tem uma filosofia de intervenção substancialmente diferente daquela que é o enquadramento legal das áreas de reabilitação urbana. E nós defendíamos, como foi defendido noutras soluções de requalificação urbana no país, que isto fosse autonomizado. Um projeto é a recuperação das margens e nós entendíamos que a recuperação das margens devia ir para Montante até à zona de Frariz e para Jusante até à zona da Ponte de Baia. Isto era um projeto autónomo. Tem uma relação direta com o rio, tem uma requalificação da relação da cidade com o rio, da usufruição das pessoas do nosso rio, que é, efetivamente, um dos maiores potenciais de desenvolvimento turístico que nós temos. E, portanto, mas não nos opusemos e aceitamos e entendemos que é possível fazer integrando no mesmo projeto, com um único problema. É que, ao delimitarmos espacialmente esta intervenção, ficamos para Montante e para Jusante com várias zonas que são manifestamente assumidas, que justificam, até porque foram feitas intervenções ao nível do encaminhamento das águas residuais até à estação de tratamento de Vila Caís, cujo trajeto está definido. Na margem esquerda temos uma pista de pesca que já está perfeitamente definida e que justifica-se essa intervenção. Temos consciência que esta intervenção relativamente às margens é curta, o que valida o nosso entendimento. E, portanto, não foi essa a situação, isto foi um processo negocial, e no processo negocial não podemos fazer o fim-capé e tem que haver cedências, e foi isso que nós fizemos. Relativamente à questão em concreto, e penso que balizando conceitos, para que não nos venhamos a distrair relativamente a estas questões, entendemos que a proposta inicial tinha efetivamente muitas lacunas, era efetivamente muito limitada e não foi suficientemente tratada com a oposição. Alguma falta de diálogo, houve uma falta. Houve uma falta. Eu acho que estes projetos, este e outros projetos, todos os grandes projetos para Amarante, têm que ser objeto de uma negociação, de uma abertura, de uma participação de todas as forças, no sentido de todos darmos os nossos contributos. Eu defendi durante a campanha e continuo a defender que a posição tem um papel muito importante, mas a oposição também tem um papel muito importante e tem que assumir as suas responsabilidades. E não sou adepto da oposição passar 4 anos a tentar torpedear e dificultar o trabalho, não tendo uma atitude proativa, responsável, no sentido de estarmos todos a trabalhar. O sistema eleitoral, essa é uma questão que merece um debate um dia destes, que é, o sistema eleitoral é péssimo, os atuais partidos não têm sido capazes e não querem modificá-lo e, portanto, temos um sistema eleitoral que permite processos de governação e de repartição de poder como aquele que nós temos e que dificulta muitas vezes a atuação de quem é poder, de quem ganhou as eleições e, por outro lado, também limita o papel e a atuação de quem é a oposição, que não pode, com as limitações que tem relativamente à sua atuação, prestar um serviço à comunidade, que foi esse o compromisso, foi esse o mandato que recebeu dos eleitores. E, portanto, este foi um processo que teve lacunas naquilo que foi a sua preparação, não incorporou os contributos que devia ter incorporado das forças da oposição e, naturalmente, acabou por merecer um juízo de reprovação numa primeira fase, em 15 de setembro, e depois, felizmente, que houve o bom senso de abrir à discussão. Foi aí que a equipa técnica foi reunir com a oposição, só após
o chumbo da proposta é que a equipa técnica teve uma reunião com a oposição, em que nós apresentámos as nossas justificações, em que nós mostramos a razoabilidade das nossas posições. Foi possível depois disso fazer uma negociação relativamente em concreto às zonas que estavam fora do projeto e que eu tenho aqui a planta, guardo e vou guardá-la para memória futura. Foi esta a proposta que nós apresentamos, podem vê-la aqui. A azul, aquilo que era a nossa proposta bastante mais extensa, só foi possível negociar o que ficou marcado a vermelho e, de qualquer forma, conseguimos que algumas destas zonas, estas que estão aqui a vermelho, pudessem entrar nesta fase da delimitação da área da reabilitação urbana, o que melhora significativamente a proposta, não é aquilo que nós gostaríamos. Por exemplo, eu não compreendo, tenho imensa dificuldade em compreender que uma zona como o bairro Coronel Carvalho Lima, uma zona como a parte de São Lázaro e de São Bríssimo continuem fora, que são zonas que necessitavam imensa uma intervenção e acabaram por ficar fora. De qualquer maneira, foi o mal menor. Acho que esta proposta é muitíssimo melhor que a anterior. E naturalmente que foi um contributo que a oposição deu e foi sobretudo também um sinal de que quem governa pode contar connosco. Estamos cá para dar as nossas posições, assumir as nossas responsabilidades com o eleitorado que nos elegeu e que estamos de uma maneira séria a tratar e a estudar os assuntos e a apresentar propostas concretas e, portanto, foi isso que fizemos e acho que Amarante ficou a ganhar com isso. Muito bem, muito obrigada também pela sua intervenção.